eu deixo lá no Face, no YouTube. Vamos lá. Na última aula, bom dia a todos, aqui é a professora Adriana. Na última aula nós estávamos falando sobre o texto do meio ambiente, sobre os argumentos, né? Eu até orientei vocês, né? Ia ter era a aula 5, propondo soluções. A aula 5, que é na página, quem tem a apostila aí, página 24 e 25, certo? Tem um texto que propõe a solução para os problemas lá do meio ambiente, né? E meio ambiente, sustentabilidade, discussão que deve ser permanente. Então, o que nós vimos lá no primeiro texto da aula 1 é que nós estamos na era da extinção, né? Na sexta extinção, beirando devido à ação do homem na natureza. E na aula 5, ele vai propor soluções, né? E aí ele vai dar solução para a gente amenizar essa situação de extinção, amenizar os danos do meio ambiente. E aí tem na página 25, tem as perguntas do texto, né? Quem fez o texto da solução é o Francisco Oliveira. Ele é engenheiro civil, mestre em mecânica dos solos e fundações e geotecnia e fundador da Frau Consultoria. Então, um cara que entende também. Quem faz um artigo de opinião, ele tem essa autoridade para falar, né? Então, ele vem aí nesse artigo falando que tinha, nos anos 70, um personagem chamado Sugismundo, que veio para conscientizar sobre a preservação do meio ambiente, né, para a relevância desse tema lá nos anos 70. E o que falta para a gente hoje, que a gente não vê nessa televisão? É essa divulgação, né, essa campanha, por mais que existem ONGs, né, instituições protetoras dos animais, da natureza, a gente não costuma ver essa, como que fala, a propaganda, né? A campanha publicitária. É muito, muito pouco a gente vê isso ainda com o advento da internet. Acho que é mais fácil a gente achar alguns pontos na internet do que isso aí, né? Do que uma coisa mais intensiva. A gente não acha essa propaganda mais intensiva. Então, aqui na aula 5, ele está propondo soluções, né? E você vai ler esse daqui, que é a solução desse daqui do Francisco, né? Uma solução que ele propõe. E aqui, que o texto apresenta, vai perguntar, né? Que é as soluções. Identificar no texto 1 e no texto 2. Tem um texto primeiro que é uma proposta de intervenção, então é entendido como texto 1. Quem é o agente? Se você ver aqui, ó, tá escrito assim: então é preciso que haja mobilização de toda a sociedade. Então, o agente aí é a sociedade, né? O que a sociedade tem que fazer? Qual é a ação e qual é a finalidade dessa ação? No texto 2, você vai achar também, que é o texto do Francisco. Que propostas são apresentadas no texto para a conscientização da população? Como são essas propostas, né? Para conscientizar a população. Quais são elas? Não precisa pôr todas, tá? Mas põe algumas para a gente saber identificar e localizar no texto. E na última pergunta aqui, ele vem perguntar qual é o sentido expresso pelas construções. Cabe colocar e precisamos pensar e refletir agora. Ele coloca esses dois termos entre aspas, então você tem que ir lá no texto, achar onde está esses dois termos, ler o período em que eles se encontram, né, o período composto que eles se encontram, e quando você lê, ele vai te produzir um sentido. Então, você vai ter que saber qual é o sentido do cabe colocar. Quando eu falo sentido, seria o sinônimo. Qual palavra que é sinônimo dessa palavra, né, dessa expressão? Precisamos pensar e refletir. Tá até em negrito no texto, fala assim, ó, finalmente cabe colocar em caráter provocativo algumas propostas.
Qual é o sentido desse cabe colocar? Qual é o outro sinônimo? Qual é a outra palavra que poderíamos substituir aí o cabe colocar? E no final do texto ele fala: precisamos pensar e refletir agora, né? Qual é a ação para isso, né? Então é importante a gente reler esses dois trechos para a gente saber qual é o sentido deles. Tudo bem aí, Thaís? Sim. Aí tem uma imagem que é no exercício 2. A imagem ela é um pouco escura, mas é uma praia suja, na página 26 do volume 2. É uma praia suja, muito suja. E aí ele fala assim, ó, liste essas ações possíveis de ser praticadas identificando. O que nós podemos fazer para que a praia fique limpa? Quais as ações, né? E quando a gente pensa em ações, quais são as pessoas ou instituições responsáveis pela ação? Quem seria responsável por manter a praia limpa? Será que é só os usuários? Será que é só a prefeitura? Será que é só os quiosques? Quem que pode fazer essa ação para limpar a praia? As ações que devem ser desenvolvidas. Você acha que só limpar é suficiente? Todo mundo tem que ir lá e catar sujeira todo dia? Que ações que a gente precisa fazer para que a pessoa não suje mais a praia? E qual é a finalidade dessa ação, né? A finalidade, a importância dessa ação. Então, é importante vocês escreverem aqui na página 26 quais pessoas ou quais instituições que devem fazer ação, que ação que elas devem fazer, né? Para que a praia fique limpa. Então, é você formular aí, né? Tem a orientação letra A, letra B, letra C, que é o conteúdo desse parágrafo que você vai ter que construir, né? Quem que vai fazer essa praia ficar limpa? Que ações que a gente tem que fazer? Não é? Você acha que é só limpeza? Né? Eu acho tem outras ações aí que a gente podia, né? Será que todo mundo tem o direito de sujar e o outro tem que limpar? A gente precisa pensar nisso, né? Na aula 6, que é na página 26 e 27, vocês têm que pesquisar sobre o tema produção e consumo de plástico no Brasil. Quem tem internet, pesquisa aí na internet sobre esse, põe aí, né, produção e consumo de plástico no Brasil, texto argumentativo. Ou artigo de opinião, procura aí. Ou procura argumentos, tá? Só que você precisa pôr um argumento histórico. O que é um argumento histórico? É que o país buscava a imagem da modernidade, que o plástico, nos anos 50, prejudicial ao meio ambiente. Então, você tem que pesquisar isso. O argumento de autoridade. Tem algum especialista? Opa, caiu aqui? Voltou. Tem algum especialista que fale sobre plástico? Que nesse artigo de opinião aí, nesses argumentos que você pesquisou, que vai falar sobre o plástico? Eu quero que você cite esse especialista, esse estudioso, e o que ele falou. Quando eu falo em argumento de exemplificação, né? Caí na minha conexão aqui. Tem o poliéster, o nylon. Deixa eu. Tá tão ruim a internet aqui da escola que só por Deus. Vamos lá, conectado seguro, amém. Tem o poliéster, tem o nylon, tem o silicone, são todos derivados do nylon. Então, isso são exemplos,
A gente precisa pegar o que veio do plástico, quais produtos a gente usa no plástico, né? Que tem plástico. Então, isso daí vocês vão ter que pesquisar, tá bom? E fazer aí no caderno, se der para fazer na apostila, pode fazer na apostila e me manda, que faz parte do segundo roteiro. Combinado? Alguma dúvida aí, Thaís? Não, professora, entendi tudinho. Beleza. Agora é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês que ontem eu vi no Centro de Mídias uma aula falando sobre manchete, né? E ele ia começar a introduzir o gênero reportagem. E aí, ele falou da manchete. A manchete seria o título, né? Manchete é um termo jornalístico para o título de um artigo, de um texto jornalístico, né? Então, eu vou apresentar aqui agora um material que é um pouco mais completo do que o de ontem, tá? Que eu mandei para vocês. Então, vamos lá, que eu vou apresentar aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu sair da... Ver se está carregando aí a apresentação. Tá sim. Está escrito gênero textual reportagem? Sim. Beleza, então vamos lá. Eu vou mudar o slide e vou te mostrar... Opa, não, é isso aqui não. Isso. Você está vendo aí várias capas de revista, certo? Não sei se está Sim. dando para apresentar tudo, mas eu vou mandar esse material para vocês depois. Tem várias capas de revista, tá? Pode dar um clique aí que aumenta a sua tela. A reportagem é aquela que está na primeira página das revistas, né? Seja ela de novela, seja ela de futebol, Exame que tem aqui, Folha de São Paulo, é a reportagem principal, tá? Ah, mas reportagem é igual notícia? É isso que nós vamos ver hoje, a diferença entre notícia e reportagem. Por que a gente precisa saber de reportagem? Porque aí a gente vai entender a importância da manchete, que foi explicada ontem no CMSP, né? Você pode ver aí que todas as reportagens têm a manchete, que é escrita em tamanho diferente, em formato diferente, o layout da letra é diferente do título, por isso que é chamado manchete. Ela geralmente vem escrita, né, em negrito, vem tamanhos de fonte maior do que o texto normal. Como é capa de revista, vem assim, bem chamativo, tá? E tem a imagem, por quê? Porque a imagem vai chamar atenção. Tem gente que olha a revista e lê aquilo que chamou atenção, e às vezes chama atenção mais a imagem do que o próprio título da reportagem, tá? Mas o título da reportagem, com certeza, em tamanho grande, negrito, que é para chamar atenção. Certinho? Vamos passar para o outro aqui. Aqui, ó, nós vamos falar, a reportagem é um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão e internet. Então, eu acho que eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Vamos lá. Carregando, oh meu Deus. Aí. Aqui você vai ver as grandes manchetes, que é aquilo que o professor explicou ontem. Ele te dá uma imagem, quer que você crie uma manchete. Aqui temos o Cristiano Ronaldo, ame-o ou odeio, né? E vem ali, essa manchete é maravilhosa. Vem a imagem do Cristiano e ou você ama ele ou você odeia. Pernambuco, melhor ensino público do país. Olha o tamanho da manchete. A estudante está ali do lado, né? Então, a imagem da manchete, a imagem e a manchete, que é aquilo que o professor Mário explicou ontem, está tudo junto, certo? E aqui no Globo, né? Tribunal TCU, Tribunal de Contas da União, contesta críticas de Dilma a relatório que recomenda parar as obras. Então, cada veículo aí de comunicação, cada meio de comunicação faz a sua manchete e coloca a sua imagem, tá? E a reportagem é um texto jornalístico que aparece nos jornais, nas revistas,
Televisão a gente costuma ver, você já ouviu falar do Conexão Repórter? Já. Globo Repórter? Sim. E tem as grandes reportagens da semana que colocam ou no Fantástico ou no Domingo Espetacular, que é lá da Record. E isso daí é chamado reportagem, que eles falam, reportagem da semana. Com certeza é isso que nós vamos estudar. Então vamos lá. A reportagem, deixa eu diminuir aqui. Oh, meu Deus, volta. Oh, volta. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, olha aí bem negrito, de criar opinião nos leitores, portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Não é só informar, mas tem um caráter, né, de formar a sua opinião acerca de um determinado tema, certo? A reportagem é um gênero textual que aprofunda a investigação de um fato real. Vamos dar um exemplo. Não teve aquela invasão da polícia na favela do Rio de Janeiro lá, e que todo mundo contestou a polícia. Tem gente que acha que a polícia está fazendo o papel dela e é o trabalho dela matar bandido. E tem gente que acha que ela entrou na favela e que foi abuso de poder e que ela matou gente inocente, certo? Diante desse fato real, eu posso fazer uma reportagem sobre a violência policial nas favelas, que seria a minha reportagem, ou o abuso de poder da polícia. Posso fazer uma reportagem também enaltecendo ou dando a importância do trabalho da polícia, né? Confirmando que ela fez uma boa ação. Posso falar a eficiência da polícia no Rio de Janeiro. Então, diante de um fato real, eu posso fazer várias reportagens. O verdadeiro tem que ser uma investigação de um fato real e verdadeiro, por isso que não posso inventar, por meio de busca de informações detalhadas. Aí é que a gente vai se aprofundar. E opiniões das pessoas envolvidas no assunto tratado. Tem como objetivo informar o leitor sobre um fato de forma aprofundada. Ela pode ser escrita ou falada, tá? Geralmente, quando você pega aqui, olha aqui na revista, como que você está vendo aí, a manchete, que era o que estava na capa, né? É uma manchete relacionada à saúde, vem com uma formatação de fonte diferente, e a reportagem, ela geralmente na revista, ela se encaixa em 4 folhas, 6 folhas, depende do tema. Então, são várias folhas para você ler. Na televisão, a gente tem o Globo Repórter, o Domingo Espetacular, o Fantástico, Conexão Repórter, que são reportagens mais longas, né? Que vai ter a informação detalhada, as opiniões das pessoas para formar a sua opinião. Então, vai ter entrevista, vai ter vídeo, vai ter polícia, investigação com polícia, e é uma reportagem geralmente que dura 1 hora e meia, que é a reportagem da semana. Você já ouviu falar sobre isso, certo? Então, vamos lá. Sim. Geralmente são textos mais longos da reportagem. Opinativos, quer dizer, tem a opinião do repórter ali. Olha lá como que você lê reportagem e vê a reportagem na televisão. Aquilo que passa na televisão é a opinião deles, assinados pelos repórteres, enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, quer dizer, não tem opinião, que possuem o intuito somente de informar o leitor de um fato atual ocorrido. A notícia é simples. Ela vai falar o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, o fato, certo? Sem pôr a minha opinião e sem querer fazer a sua opinião. Mas a reportagem é opinativa e assinada pelos repórteres. Geralmente tem a edição lá final do Conexão Repórter, do Globo Repórter. Então, não é um só repórter, é uma equipe que faz aquela reportagem
e que vai pôr a sua opinião assinado por eles para formar a sua opinião. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fica inclinado a concordar, mas a gente tem que sempre ver as várias reportagens que tem sobre o mesmo fato. É aí a importância da leitura, né? A gente tem que ver uma reportagem de uma determinada revista, vamos dizer, Veja, e a outra da Isto É, da Exame, sobre o mesmo tema. Para a gente ter uma opinião, para formar uma opinião. Do mesma coisa na televisão. Eu tenho que ver o Domingo Espetacular, o que ele falou sobre aquele fato, sobre aquela reportagem. Mas eu vou dar uma olhadinha no Fantástico também. Entendeu? Não acreditar somente em uma fonte. E a gente ter mais fontes para consulta. Hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem a televisão, a gente tem as revistas, né? Então a gente tem várias fontes e a gente tem que consultar essas fontes antes de formar a nossa própria opinião. Em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do jornalismo investigativo, tá? Que faltou a palavra aqui. E aqui você vai ver as reportagens: educação de excelência, educação para a saúde consolida-se nas escolas. A reportagem, pode ver aí, olha, é um texto longo no jornal, na revista, né? E na televisão é um programa também longo, tá? A estrutura da reportagem. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Eu posso colocar entrevista, eu posso colocar gráfico, eu posso colocar vídeo. Ela pode incluir opiniões e interpretações do autor, entrevista, depoimento, análise de dados, pesquisa, causa, consequência, dados estatísticos, dentre outros. Eu posso colocar o que eu quiser na reportagem. Por quê? Porque eu estou fazendo com que, sustentando o meu ponto de vista em relação àquele fato. Certo? Então, eu posso incluir pessoas, eu posso fazer depoimentos, que é diferente de entrevista. Eu posso colocar pesquisa, eu posso colocar dados estatísticos, eu posso colocar estudo, eu posso colocar voz de um especialista. Então, é muito mais amplo, tá? Por que menos rígida na estrutura? Porque eu vou montando isso de acordo com aquilo que eu quero. Eu vou montando essa estrutura de opiniões, entrevista, depoimento, pesquisa, causa, consequência. Eu vou articulando esse meu texto, de modo que quando acabe o programa lá, que você assiste, ou que você acabe de ler a reportagem na revista, você se sinta, você fala assim: nossa, concordo com ele. Concordo com tudo que ele disse. É esse o intuito da reportagem. Por isso que a gente tem que ler várias. Porque a gente não pode concordar só com uma só. A gente tem que procurar várias outras que falam do mesmo tema e que vai ter opiniões diferentes, depoimentos diferentes, pesquisas diferentes, para a gente criar a nossa própria opinião. Então, a gente não pode acreditar somente numa fonte. A gente tem que ler, a gente tem que assistir outros canais de jornalismo, de outras entrevistas, né? O entrevistado, ele tem que estudar muito sobre o entrevistador, ele tem que estudar muito sobre o entrevistado, entendeu? Então, é bom a gente ver várias entrevistas, várias reportagens, para a gente conseguir ter a nossa própria opinião, tá? Não acredite só em uma fonte, existe sempre os dois lados de uma mesma história, e dependendo da história, tem muito lado para a gente verificar. Então, vamos lá. Acho que acabou. Acabou nossa apresentação, tá? Vou encerrar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a aula dessa semana vai ser em cima da manchete e em cima da reportagem científica, né? Porque tem a reportagem científica mesmo, né? E no momento que a gente está de pandemia,
As reportagens científicas ganham aí o mercado dos leitores, né? Todo mundo quer saber um artigo da universidade, uma reportagem sobre, né? Porque informação para a gente, no momento em que nós estamos, é uma coisa importante. Então, não é só a gente acreditar. A gente vai começar a sequência de atividade 3, que está na página aqui. Peraí que eu já vou pegar. A sequência de atividade 3, a aula 1 é reportagem de divulgação científica. Então, você já sabe o que é uma reportagem. Você já sabe o que é, nós aprendemos isso hoje. Vou mandar o material, vou disponibilizar toda essa aula. Mas uma reportagem científica tem outras características. Então, eu quis te trazer o conceito do gênero reportagem, a importância dele, a finalidade dele, para a gente compreender depois a reportagem de divulgação científica, né? Que não é uma reportagem simples. Divulgação científica requer muito estudo e tem que ter vários especialistas, né? Várias equipes ali redigindo essa reportagem científica, né? E a nossa primeira aula da sequência de atividade 3, nós vamos falar de diversidade e funcionalidade ecossistêmica. Então, nós vamos continuar no meio ambiente, né? Só que aí a gente está vendo uma reportagem científica. A gente viu o artigo de opinião e agora a gente vai ver a reportagem. São textos que querem formar a sua opinião, que querem formular uma opinião pública. Então, você tem que tomar cuidado, ler vários textos, consultar várias fontes para construir a sua opinião acerca de um tema, tá? Na próxima aula, a gente vai, com certeza, falar da reportagem de divulgação científica, tá? Hoje a gente vai parar por aqui. Nós vimos a estrutura da reportagem. Vou disponibilizar esse material, né? Vou fazer o upload lá no YouTube, vou mandar o material para vocês, para que vocês fiquem prontos, né? Porque eu acho que no Centro de Mídias amanhã ele vai falar dessa reportagem científica. Tudo bem? Que ontem ele falou somente da manchete. A manchete é importante? É muito importante. Mas a gente precisa saber da reportagem, qual é a estrutura de uma reportagem e o que é uma reportagem. Tudo bem? Alguma dúvida, Thaís? Não. Certinho? Sim. Eu vou encerrar a aula, né? Vamos encerrar a aula. Ninguém entrou, infelizmente. Eu agradeço a sua presença, tá? E na próxima aula, próxima semana, a gente vai falar dessa reportagem de divulgação científica, tá? Com certeza vai ser a aula de quinta e sexta-feira agora do Centro de Mídias. Tudo bem? Vai ter uma atividade, só lembrando, eu vou colocar uma proposta de redação de artigo de opinião. Tá? Eu vou colocar essa proposta no grupo e eu acho que eu vou pedir pelo menos uma semana. Eu acho que uma semana para construir um artigo de opinião, a proposta não é difícil, mas eu acho que vocês conseguem criar um artigo de opinião. Tudo bem? Aí vocês vão me entregar junto com o segundo roteiro. Beleza? Se quiser fazer no computador e enviar por e-mail, pode fazer, tá? Só que se tirar foto do artigo de opinião que vocês produzirem, tem que fazer a caneta, porque a lápis fica difícil para a professora aqui ler. Tudo bem? Tá bom. Então, bom feriado para você. Obrigado por você ter entrado na aula, pela sua participação. Parabéns, tá? E até a próxima aula. Segue lá no Centro de Mídias fazendo as atividades, que nós vamos seguir aqui explicando e aprofundando um pouco mais. Tudo certo? Sim. Então, vou interromper a gravação. Obrigado, né, pela oportunidade. Beijos.